Eu quero ler com os irmãos, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versículos 36 até o 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que estáis tão temerosos? Por que vocês estão tão tímidos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, ele já estava bem cansado. Vocês viram o texto ali que nós lemos no 35, que diz o seguinte: já era tarde, e ele então resolve passar para outra banda. E entram então em um barco, junto com os discípulos, e acompanhando ele outros barquinhos também. De repente uma enorme tempestade se forma. De repente uma enorme tempestade com ventos fortes, e a Bíblia nos diz que o barco já estava se enchendo de água. Ali eu acredito que houve muito medo, muito pavor. Quem aqui já andou de barco, lancha, de canoa? Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu já disse isso aqui, eu acredito, que era uma diversão ir para o sítio. E nós normalmente íamos para o sítio de um irmão da minha mãe, o Walter, tio Walter. E às vezes nós tínhamos que atravessar o Rio Machado de canoa. Aquilo era uma aventura. A água ficava, gente, mais ou menos, não dava menos de um palmo, assim, ó. A gente ia passando a mão na água e tal, sabe? Não tinha noção do perigo, não. E eram umas canoazinhas que o meu próprio tio fazia de barco, né? De tábua. Dobrava as tábuas, aquele negócio, passava pincha ali. Às vezes, quando chegava na beirada do rio para ir buscar o outro lá do outro lado, estava cheio d'água. Aí tinha que então dar um jeito de virar aquele negócio, pegar uma latinha. Eu lembro que tinha um caneco que eles faziam na época que tinha o óleo era de lata. Eita, meu Deus, fui longe, né, não, doutor Jaqueline? Ai, eu não sou tão velho assim não, gente. Aí faziam uma caneca, aquele negócio, e raspava. Eu lembro até do barulho raspando na tábua, assim, rock, clock, rock, clock. Aí ia no meio do caminho. E às vezes, no meio do caminho, tinha que ficar tirando água também. Era uma loucura aquele negócio, sabe? Mas era legal. E a gente atravessava ali. Nunca peguei nenhuma tempestade, não. Também eram uns 200 metros só que a gente atravessava. Mas no caso aqui, voltando para o texto, deixa eu parar de contar anedotas, né? Voltando para o texto, eu creio que ali realmente eles foram tomados de um terrível pavor, porque a Bíblia diz que o barco já estava se enchendo de água. Em algumas outras versões ou traduções, que o barco já estava quase indo a pique, quase sendo tragado ali pelas águas, pela força do vento. Então eles acordam Jesus, desesperados. E é interessante que Jesus já acordou e logo agiu. Depois ele chama a atenção, mas ele já socorreu de imediato. Ele já estava pronto para prestar o socorro. Porque Jesus não levantou primeiro e falou assim: ei, gente, mas vocês me acordam aqui do meu sono, homens de pequena fé, o que acontece que vocês não têm fé e tal, e depois foi cuidar da tempestade? Não. Jesus de cara, ele já levanta, é assim que o texto nos narra, ele já levanta e vai lá e repreende o vento e a água e o mar, e se fez bonança. Depois da bonança, então, ele traz uma reflexão na mente e no coração dos discípulos. Olha, por que vocês estão tão tímidos? Por que vocês estão com medo?
Eu não estou aqui no barco junto com vocês? Ainda não tendes fé? Jesus põe em pé e resolve a situação. E depois ele traz essa reflexão. Mas o que isso tem a ver com família? Às vezes, queridos, e você que não levantou a mão, que nunca andou de barco, nunca navegou, né, em um barco, eu te digo que você já navegou sim. E na verdade você está navegando em um barco. O barco chamado família. Você está navegando nesse barco. O barco chamado família. E às vezes, queridos, o início, quando saiu da margem, rumo ao destino, o sol estava ensolarado, o céu estava ensolarado, azulzinho, tudo tranquilo. No início do relacionamento, talvez no início da família, tudo muito lindo, tudo muito certinho, tudo muito direitinho, o tempo propício. E talvez de repente, uma nuvem, o céu fica nublado e começa uma tormenta. Começam os ventos e se forma uma tempestade. E você navegando no barco chamado família. Mas olha só, queridos, diante desse mar da vida, quais têm sido as nossas atitudes e as nossas tomadas de decisão? O medo tem tomado conta? O medo tem te paralisado? Porque as tempestades se levantam, queridos. Jesus não disse para nós que seria diferente. Ele deixou bem claro que passaríamos sim por tempestades. Passaríamos sim por vendavais. Passaríamos sim por tempos tenebrosos e difíceis. Mas com relação a esse navegar, quais têm sido as nossas atitudes dentro do barco? Estamos ficando congelados e paralisados pelo medo? Estamos pedindo socorro? Porque os discípulos pediram socorro. Eles viram que a coisa estava complicada, que o mar estava bravo demais, que o vento estava muito forte, que eles não iriam conseguir continuar sozinhos. E eles clamaram para o socorro diante da tempestade. O grande erro, queridos, que cometemos, preste bem atenção nisso. Isso não é somente uma palavra para os pais, não. Para o esposo ou para a esposa somente, não. É para os filhos também. É uma palavra de Deus para você que vive em família. O grande erro, todos nós estamos nesse barco navegando. Ou tem alguém aqui que não tem família? Não, todos nós temos. O avô, a avó, o pai, a mãe, o tio, a tia, a sogra, o sogro. Todos nós temos uma família. Todos nós estamos nesse barco chamado família. E o grande erro que cometemos é justamente o de querermos navegar sozinhos. Quantas vezes nós não estamos nem fazendo como os discípulos, clamando por socorro? Quantas vezes estamos decidindo navegar sozinhos? As tempestades irão se levantar. Quantas tempestades, irmãos, nós já passamos em família? Seja uma tempestade de uma enfermidade em família, seja uma tempestade de rebeldia do esposo, rebeldia da esposa, rebeldia dos filhos. Quantas tempestades, uma tempestade financeira. Diante das tempestades, nós estamos decidindo navegar sozinhos ou estamos clamando por socorro? Os discípulos pediram socorro. Os discípulos clamaram, gritaram por socorro. E o pior, irmão, quantos diante das tempestades, preste atenção, filhos, quantos filhos diante das tempestades estão pensando ou estão desejando ou estão abandonando o barco? Quantos esposos diante das tempestades estão pensando ou estão decidindo abandonar o barco? Quantas esposas? Olha só, queridos, se os discípulos tivessem decidido se jogar para fora do barco, onde eles estariam caindo? Em águas bravias. Eles estariam se jogando no meio da tempestade. Então preste bem atenção, ficar no barco ainda é o lugar mais seguro. Filhos, ficar no barco ainda é o lugar mais seguro. Quando nós abandonamos, nós nos jogamos nas águas bravias. Os discípulos clamaram por socorro. Os discípulos gritaram por socorro. Hoje, o Senhor nos traz essa reflexão. Será que eu estou tentando navegar sozinho? Será que nesse barco da vida, esse barco chamado família, eu estou tentando remar sozinho? Ir contra a correnteza, queridos, sem uma força para nos impulsionar, é terrível demais.
Uma vez eu achei que eu ia morrer afogado. Eu estava em um sítio e tinha um rio muito bonito com as águas bem verdinhas, sabe? E uma mata do outro lado. E o filho do dono do sítio, bem novo, menor que o Pio assim, ele veio, pulou na água e saiu nadando. Eu acho que dava uns 100 metros o rio. E eu olhei o menininho, pulou lá dentro, vou também. Mas eu não tinha noção da correnteza que eu ia enfrentar. Pulei. E comecei a nadar, gente. Nadar. E daí a pouco a exaustão chegou. E aí eu fui perceber que eu estava no meio de uma correnteza que lá do barranco eu não conseguia ver e perceber. E falei, Senhor, e agora? E eu sozinho, e aí eu consegui bati a mão assim e encostei numa pedra no meio do rio. Encostei naquela pedra ali e fiquei puxando o fôlego e pensei, meu Deus, que perigo que eu corri agora. E aí para sair do rio, eu fiquei pensando, como que eu vou fazer? Porque para voltar não dá, para continuar muito menos. Aí então eu desci boiando pela correnteza e fui me jogando pela beirada do rio até sair lá longe. Enfim, quando a correnteza está forte, quando as águas estão bravias, quando o vento se levanta, nós precisamos clamar por socorro e precisamos de ter uma força nos impulsionando, queridos. Nesse barco da vida, chamado família, nós precisamos clamar a todos os dias, para que Jesus esteja conosco, navegando junto com a gente, junto conosco no barco. Por mais que talvez a nossa fé fique pequena quanto aos dos discípulos, mas Jesus vai estar ali. E ao se levantar a tempestade, nós teremos onde recorrer, onde se apegar. Prestaram atenção que Jesus se levantou prontamente a atender no momento da dificuldade e da tempestade? É assim que Ele vai agir junto conosco, nesse barco chamado família. Ao pedirmos por socorro, Ele virá ao nosso encontro, queridos. Ele virá ao nosso encontro, Ele será o nosso socorro. Ele estará juntamente conosco, acalmando a tempestade. Jesus, o mestre em acalmar tempestades, seja ela qual for. Eu não sei como você veio aqui, como está o seu coração, realmente não sei, mas o Espírito Santo, aquele que sonda o coração, Ele sabe sim qual é o socorro do Senhor que você precisa nesta noite. Você filho, Ele sabe qual o socorro que você está precisando. Você pai, você mãe, você avô, você avó, Ele sabe. E Ele te convida a não desistir, a não se lançar nas águas bravias, mas a lutar por sua família, a lutar pelo seu filho. Não desista do seu filho, pai e mãe, não desista. Não desista, a tempestade está revolta, está dando vontade de desistir. Ei, mas quem está navegando com você é Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus, aquele que venceu na cruz por nós, e Ele tem todo o poder de te trazer a paz e restaurar, queridos. É o maridão? Desiste não, clama por socorro, clama por socorro. É a esposa? Desiste não, clama por socorro. Talvez você é criado pelo vovô e a vovó. É o vovô e a vovó? Não desiste não. É o neto? Não desiste não. Porque ao desistir, você estará se jogando para fora do barco, no meio das águas. E se dentro do barco está complicado, imagina fora dele. Olha só, queridos, lá no Salmo 127, o versículo 3: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre,
o seu galardão. Os filhos são dádivas do Senhor, você recebeu. Às vezes nós olhamos e pensamos assim: eu não sou capaz. Mas Deus, quando Ele olhou para a sua vida lá do céu, Ele viu em você capacidade, sim, de zelar e cuidar do seu filho, da sua filha, dos seus filhos. Por isso Ele te deu, ou os deu como presente. Olha só, queridos, vamos lá ainda, Gênesis 2:18. Lá em Gênesis 2:18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Palavras do pastor Del, porque ele vai fazer muita besteira. Então eu vou colocar lá do lado dele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Farei-lhe uma ajudadora, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então valorize sua esposa. Valorize sua esposa. Lute por ela. Esteja ao lado dela. Ela é a única mulher da sua vida. A primeira em tudo. Vai uma dica aí, machaiada. Elogie suas mulheres. Elogie suas mulheres. Repara o cabelo, a unha, o sapato. Aquela dinâmicazinha, né? Sem olhar. Quem sabe a cor do sapato que ela está usando? Sabe, observem mais, porque nós somos assim mesmo, meio atrapalhadão, né? A gente não observa muitas coisas mesmo não, passa meio batido. Eu estou aqui tentando lembrar o que a Mara está usando. Eu sei que tem brilho, eu sei que tem brilho. Depois vocês olham no pé dela. Mas olha só, elogiem suas esposas, querido. Elogiem suas esposas, mas de coração, porque elas foram dadas a vocês e a nós como uma auxiliadora idônea, como uma amiga verdadeira. Uma amiga verdadeira, aquela que sempre está do nosso lado, irmãos. Na saúde, na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza. Passou um filmezinho aí, de quando você ficou dodói e sua esposa cuidou de você? De quando você estava quebradinho, igual arroz de terceira, e ela não desistiu de você, estava com você lá rachando o cachorro quente? Valorize suas esposas, elas são dádivas de Deus na nossa vida. Lute por elas, independente de qual seja a tempestade. Clame por socorro e não desista. Efésios capítulo 5, e ainda para os nossos homens, 5 versículo 25. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. É um amor sacrificial, é isso mesmo, é um amor sacrificial. Se for preciso morrer por ela, você morre, é assim mesmo. Você que está com sua esposa do lado aí, vira para ela aí agora, vamos para umas declarações de amor. Meu amor, se for preciso, eu morro por você. É esse o nível de amor que Jesus está exigindo de vocês com relação às suas esposas. Com relação à nossa esposa. Amém? Então vale a pena lutar, queridos. Vale a pena lutar. Vale a pena lutar. Dentro do barco ainda é o lugar mais seguro. E quando as tempestades se levantarem, vamos clamar por socorro. Que o Mestre Jesus, o mestre em acalmar tempestade, ele vem ao nosso encontro e com apenas 2 palavras, aquieta-te, cala-te, ele traz bonança. Amém? Que Deus abençoe essa palavra nos nossos corações.